Não foi. Tá aí. Tem alguém assistindo? Acho que tem Viviane, por enquanto tem dois já. Tem duas pessoas. Só que numa das duas, que é a Viviane, tem uma galera vendo, né? Porque eles estão fazendo a despedida do Pedro. Então tem umas 10 pessoas lá vendo ao mesmo tempo. Nossa, que agora não está Tchau. João, você vai para a escola de volta, daqui a pouco. Tudo bem, boa noite aí, quem tá aí? Quem é? Viviane? Quem mais tá aí? Fala aí. Quem é o outro? Quem é o outro aí? Viviane, quem mais? Dá um oi aí. Olha lá, Viviane. Ei. Quem é o outro? Quem é o outro viewer aí? Quem é que tá? Padre, Vivi vai falar com você. Ah, é Viviane Pérez e a Viviane, as duas Viviane. Viviane do Rocha e Viviane daqui. Oi, Viviane. Oi. Tudo bem? Vamos começar agora. Tá bom, tá. Deus te abençoe, minha filha. As duas Viviane aí, Deus abençoe. Fala, Pedrão, tudo bem? Deus te abençoe. Vamos parar de enrolar, vamos começar aqui. Tá, galera? Valeu, parabéns. Depois eu vou aí. Valeu, tchau. De leite. Eu só queria... Gente, vamos começar, né? Que a gente já está enrolando depois das 8h30. Deus te abençoe. Depois você não trava. Eu vou ter que perguntar de novo. Bolinho de papel. Bolinho de papel. Gente, vamos começar então. Tá bom assim, volume? Tá bom, né? Então vamos começar, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Pedir a Nossa Senhora para nos conduzir, né? Que ela nos leve até o seu Filho Jesus. Invocar o Espírito Santo, então, também na nossa formação de Deus. Juntos. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Judas Tadeu, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar então. Eu pedi a Luiz aí para ver como está o vídeo, se eu estou aparecendo direitinho aí, Luiz. Vê qualquer coisa você arruma aí o ângulo para mim. E também, para quem estiver perto aí, né, para vocês darem uma olhada se o pessoal estiver fazendo perguntas, tal, você vê que você levanta a mão. Ah, tem uma pergunta aqui e tudo. Tá? E bom, tem que ver como é que vai ser. E a gente vai conseguir. Bom, então que legal, né? Vocês estão aqui, tá? Muito interessante, assim, muito bom. A gente vai fazer E eu acho que vale a pena, né, se a gente começar hoje excepcionalmente. É chato que quem está lá não vai ter como a gente rodar a câmera, né? Mas a gente fazer uma apresentação aqui para vocês se conhecerem, né? Porque tem gente que não se conhece. Não tem. Todos vocês aí. Nossa, fica abraçado, fica abraçado. Cheio da força do Senhor. Nossa, que isso aqui. Este só vem ao céu, como
apareceu aí já para todo mundo, né? Então, vale a pena se apresentar, então só fala o nome e a palavra que quer, tá bom? Pessoal para aquecer. Vai? Meu nome é Hugo, sou da São Judas Tadeu. Não. Vieram daqui. Eu era. Tá bom. Eu sou seminarista Hugo, eu sou do seminário. Foi aceito pelo bispo, já era, já não obedece mais ao pároco, obedece ao reitor. Então, já está no seminário. Legal isso, né? Então ele vai entrar agora nesse ano no provedor, né? Em fevereiro, janeiro? Tá bom. Meu nome é Erno, sou da São Judas Tadeu. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou da São Juliana, eu sou de Tadeu. Gabriel, Capela Nossa Senhora de Fátima. Você de Fátima. O Barro Vermelho também? Ué, mas a matriz e a capela também com nome? Olha só. Muito bem. Selene, fala aí você aí. Selene Sacarema, lá da Visão dos Lagos, Paraná, Cidade de Nazaré. Do Mário agora, né? Mário agora. Mas aí você veio de lá pra cá, olha só, gente, que legal, né? Que legal, viu? Muito bom. Tem mais, Cris, fala aí. Que mais? Olha só. Olha aí, gente, nossa formação aí é começando. Ainda lembra fronteiras da arquidiocese. Meu nome é Ingrid, sou da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Eu sou Luísa, sou paroquiana junto com a Cris. Eu quero. Aquela paróquia assim que você tem qual é? A arquidiocesana. Meu nome é Aline, sou da Paróquia São Judas Tadeu, no Rocha. Sou Judas Tadinho, né? Uma coisa do Padre dela, né? Que briga com isso. Fala aí, pai. Meu nome é Paula, sou da Catedral. Tudo bem. Meu nome é Ludmila, sou da Paróquia São Cidade. Tudo bem. Meu nome é Nilde, sou da Paróquia São Francisco Xavier. Sempre me pergunta. Natália, sou da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Barro Vermelho. Tudo bem. Sou Isabela, sou da Capela Missionária Nossa Senhora de Fátima, no Rio. É o mesmo do Gabriel, não é isso? O Gabriel. É catedral e emprestado para outras paróquias, né? Nem a arquidiocesana, vai todas, né? Eu sou da Irmã Nossa Senhora de Fátima, da Avenida. Tudo bem. Sou Mariana, sou Visitante. Vai você bravo na paróquia ou não? Não, tá visitando. Você é muito bem-vindo, então, tá? Gente, leva uma paróquia aí, gente. Ó, se ninguém quiser, eu vou comprar meu passe e vou trazer você aqui para ser. Tá bom? Fica no Santo Cristo do Milagre. Muito bem. Santo Cristo, você. Aqui em Niterói. É franciscana. Aí, também, São Cristo. Também de lá. Muito bem. Agora o Frei William, né? É o Frei Júlio também, Frei Dimas, né? Muito bem, legal. Roberta, São Antônio do Alto. Muito bom. 50% do passe. Tudo bem. Fala aí. Roberta, da Nossa Senhora de Fátima, do Barro Vermelho. Eles são paróquias sagradas da São Jesus. Muito bem. E? Tem várias paróquias aí representadas, é muito bem. Então, que legal, né? Vamos fazer então essa formação, agora eu queria propor vocês o que vocês acham. Ele tem várias alternativas. Uma delas é a gente tocar em frente, continuar dando acreditar e continuar, né? Tudo que a gente falou com os espectadores. Outra a gente vem, sei lá, ir repassando que a gente já viu, ou tirar dúvidas, ou sei lá o que. Não sei, o que vocês acham? Continua.
Então tá bom. Qual número? Eu pergunto a vocês. Vocês têm que responder qual número. Ah, muito bem, gostei. Número 52. Vamos entender isso. Oi? Eu também tem um português e um espanhol. Em espanhol, pero que sí, pero que no. ¿Por qué? Porque pasa que es necesario, porque a veces hay una palabrita. Vale. Mire que a veces hay una palabrita que es diferente. Entonces es necesario ver la palabra en portugués y después en español para cualquier cosa. Olha, ela está se apresentando aqui. A Viviane está se apresentando aqui. A Viviane está se apresentando. Viviane da São João Batista em São Pedro da Aldeia. Muito bem, olha só. Celina Viviane. Sejam bem-vindos aí, vocês pela internet também. Como é que eu vou me virar? A Viviane está avisando que não dá para entender nada, porque está dando eco no O que fazer? Mas se eu falar assim, vocês vão ouvir? Ela vai dizer, ela não ia ouvir. Esse que é o problema. Não dá para entender, porque está dando eco. Mas se falar Fala normal de café também. Microfone também não vai dar, né? vai dar. Vou baixar. O problema é que eu vou ficar na frente. Paulo, fui. Se eu falar assim, será que vai melhor? Pode menos eco? Peraí, eu perguntei as perguntas, vamos responder. Deu uma passadinha no peito, esqueceu também, mas... Tá matando aula no Face. E aí, então? Como estão? Olha, gaveta. Vou fazer uma pesquisa de campo aqui. Quem tem o YouCat em português? Olha só que português. Vai, galera. Baixa a mão. Quem tem o YouCat em espanhol? A galera também. Então, acho que continua valendo a pena. Quem não tem o YouCat? Quem não tem, procure providenciar quando der, e claro, em português. Né? Melhor. Então, acho que vale a pena a gente continuar fazendo como nós estamos. Ver em português e ver em espanhol junto. Bom, eu não sei como a gente faz aí com o microfone, só se a gente... Não, tá bom assim. Assim tá bom? Tá bom. Agora tá editando. Então tá bom. Assim, se vocês ouvem bem também? Então tá bom. Ouvem com o microfone ótimo. Não, mas parece que ficou bom assim. Ficou bom nessa altura. Então tá bom. Não, assim não chega. Sem microfone não chega primeiro. Gente, calma, porque é a nossa primeira aula presencial. Estamos emocionados. Chega aí, já. Calma, já. Vocês gostaram da bandeirinha que eu fiz com Calma no focinho. Sabia pela... Então vamos para o seguinte, vamos pegar o número 52. Oi? Tio, entra aí, tio. Entra aí. Esse é o petico da paróquia. E você é? Ela que é atriz também de lá? Muito bem. Olha a bebê aí, olha ela, está em peso aí, né? Muito bem. Foi. Gente, vamos lá onde a gente estava então? Número 52. Vamos tentar aí, porque a gente já está. Deixa eu ver que hora é. Olha só. A gente hoje vai ter aqui uma hora de informação, mais ou menos. Então, número 52. Quem que diz aí número 52? O que é o céu? E aí vem a resposta em negrito, né, primeiro, diz o seguinte: o céu, então em português, o céu é o ambiente de Deus, a morada dos anjos e dos santos e a meta da criação. Pela expressão céu e terra, designamos o todo da realidade criada. Isso está em português, porque em espanhol está assim:
O céu é o meio de Deus, é o medio. El cielo es el medio de Dios. O medio, ou seja, é o meio de Deus, é o meio ambiente dele, é o ambiente, é o lugar onde ele vive, ele mora. Na verdade, não é um lugar propriamente, mas é isso, é o meio de Deus, é o ambiente de Deus. Né? Nesse sentido, quando a gente fala que é um lugar assim, a gente usa os nossos conceitos para falar do céu. Mas o que importa é isso, porque o lugar onde Deus está no céu, está na comunhão com Deus. Né? E pela expressão céus e terra, designamos então toda a realidade criada, ou seja, todas as coisas visíveis e invisíveis. Tá bom? E aí depois tem esse comentário, que diz assim, em português, o céu não é um lugar no espaço sideral. Olha que interessante. Né? Fala do céu, né? Está falando da atmosfera, né? Do firmamento, como nós conhecemos. A gente olha lá o céu cheio de nuvem, pôr do sol, essas coisas. Claro que não, isso é só uma imagem. Vocês lembram que teve uma formação que a gente até usou o catecismo holandês para trazer a forma como eles falam de uma maneira muito bonita. Por que o céu é comparado com um lugar de Deus? Porque ele nos remete a algo maior, pela sua beleza, pela sua amplitude. Ele acaba nos remetendo a isso, né? Nos fazer esperar por algo mais. Então, por isso que a gente compara o céu, né, com um lugar onde Deus vive, mas não é um espaço sideral. Em espanhol não tem isso. O espanhol fala que não é um lugar do universo. Não é um lugar do universo. Uma galáxia. Não importa. É um estado do além. Ou no espanhol, é mais allá. Mais allá. Mais para allá. No além. Oi? Tá me zoando aí. Chinês? Mais para allá. Então, ou seja, é algo além, é algo que transcende. O que é transcender, gente? Essa é uma expressão muito típica do cristianismo. Então é bom a gente saber esse termo, transcender, ou essa expressão transcendente, esse adjetivo, transcendente. O que é isso? O que é transcender? O que é uma coisa transcendente? Quando a gente fala isso. Valendo. Valeu. Vocês gostam? Valendo, sei lá, então, qual é uma bala? Que primeiro eu vou pegar aqui. Uma bala Zazá. Zazá. A Zazá de laranja. Então, o que é transcendente? Como se não se como vocês explicariam isso? Transcendente, aquilo que transcende, aquilo que vai além, aquilo que ultrapassa. Ou seja, o céu é algo além, é algo mais para lá, é algo que ultrapassa essa nossa realidade. Seriam sinônimos acessíveis, né, mais concretos, assim, para a gente falar sobre o que é transcendente. Qual o oposto de transcendente? Uma vez eu até usei uma aula, o pessoal falou, o que é isso? Imanente. Imanente é aquilo que a gente está aqui. Por exemplo, uma pessoa materialista, que não acredita em céu, inferno, Deus, anjos, essas coisas, é uma pessoa nesse sentido, né, que só acredita na imanência, ou seja, naquilo que está aqui ao nosso alcance, palpável, experimentável. Nós não. O cristianismo, ele nos abre uma realidade transcendente, algo além da vida, algo além do que nós vemos, nesse sentido. Tá bom? Aqui que vai a balinha? Vai ali? Vamos lá, ganha a bala aí. A bala transcendeu aí no... Então, tá bom, gente. Veja, isso aqui não é só por conhecimento, mas é bom a gente ter esse conhecimento dessas expressões, familiarizar com isso, porque é muito próprio. De repente vocês podem pegar uma homilia de um padre, de um bispo, do papa, e ter alguma coisa ali falar que as realidades transcendentes, ou que nós devemos transcender a nossa vida rotineira do dia a dia. Como entender isso? Devemos ultrapassar, devemos olhar além, devemos ter os corações ao alto, né, como a gente diz na missa. Eu gosto muito dessa expressão, né, que está na liturgia, é isso. Isso é transcender. Nossa vida não se resume a essa rotinazinha do ordinário. Na verdade, a beleza dessa rotina é isso, é que ela aponta para o eterno, né? Ela transcende. Então isso é o mais além, é o estado do além, do transcendente.
mais para lá. E aí veja que interessante como é que o Yucat é cuidadoso ao falar disso com os jovens. Seria muito fácil o Yucat chegar e colocar assim, o céu é uma realidade transcendente. Aí o jovem pega e fala, por quê? Uma realidade transcendente, tá bom, né? Vamos ver o que é. Não, ele fala, é uma realidade mais para lá, em espanhol. Em português ele fala, é uma realidade para além. Ou seja, ele está tentando tornar palpável, fácil, a compreensão do catecismo da nossa fé. Então esse é o valor do Euquete. Esse é o grande valor que ele tem. Que a gente tem que tentar irradiar para os outros jovens que a gente vai estar. Né? Tudo bem. Então continua depois aqui. O céu é onde a vontade de Deus acontece sem resistência. Onde ele é visto face a face, onde ele é amado plenamente. Não existe essa resistência à vontade dele. O céu é, portanto, quando a vida está presente em elevada densidade e felicidade. Isso em português. Em espanhol está em sua máxima intensidade e santidade. São formas de expressar, né? Mas para dizer isso, esse lugar de plenitude. Você está plenamente feliz na bem-aventurança junto de Deus. Uma vida como ninguém encontra na terra. Existem alguns textos que apontam para isso, né? Acho que vocês lembrariam disso. Uma felicidade que não aponta para a terra. A gente pensa, por exemplo, no Apocalipse, tantos textos que falam que não haverá mais lágrimas, nem luto, nem dor. Verão a Deus face a face. O Senhor Deus reinará sobre eles. Não haverá nem mais a luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. O Senhor vai enxugar as lágrimas de todos os olhos. Não haverá mais luto nem dor. Mas mesmo no Antigo Testamento, alguns textos a gente pode encontrar. O que a gente vê no Advento, por exemplo, em Isaías, quando ele fala que o nenenzinho vai colocar a mão na toca da serpente sem medo. As crias do urso e da vaquinha vão lá juntinhas brincar. Quer dizer, ou seja, são expressões de uma realidade que vai muito além do nosso mundo. Por mais que nós consigamos estabelecer a paz, isso nunca vai acontecer. Isso não é da nossa natureza, não é do nosso mundo. E é justamente isso que Isaías quer expressar ali na profecia. Que a felicidade que nos espera é algo que vai além do que nós podemos compreender. É uma outra maneira que ele tem de dizer aquilo que Paulo vai dizer aos Coríntios. O que os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, nem o coração algum jamais sequer pressentiu. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os olhos jamais viram isso. Uma criança brincar na coquinha da serpente, sem medo. Os ouvidos jamais ouviram falar nisso, que as crias do urso e do leão brinquem no lobo com o cordeiro juntos. Isso não existe. Então é uma outra forma de expressar isso. E aponta para a vida eterna. Ou seja, mesmo aquelas profecias de Isaías, muitas delas falam da primeira vinda de Jesus, mas algumas talvez apontem já para a vida eterna, para a segunda vida. E talvez por isso João Batista, qual foi a leitura de ontem do Evangelho? Quem foi a missa ontem? Quem foi a missa ontem? E quem lembra da leitura de ontem do Evangelho? O Evangelho de ontem. Foi a lista de hoje, hoje é a conclusão. Perfeito, vou ganhar outra bala. Vou ganhar aqui no sogra, boa noite, mãe. A passagem é: João Batista está preso, manda 2 discípulos a Jesus para perguntar assim. Vão perguntar a Jesus se ele é o Messias esperado ou se devemos esperar outro. E aí o que Jesus faz? Cura os doentes, liberta os possessos, anuncia o Evangelho e fala, e diz, vamos ver o que vocês viram aqui, fale para o que vocês viram. E feliz, bem-aventurado quem não se escandalizar por causa de mim. Então ele cumpre as profecias de Isaías, nas quais João Batista se inspirava para anunciar o Messias. Mas por que João Batista chegou a ponto de perguntar isso? E será mesmo que ele é o Messias esperado? Por quê? Porque você lê Isaías, você não tem como discernir 2 vindas do Senhor. Isaías, talvez João Batista já esperasse a vinda messiânica, como Jesus é o Messias, mas essa vinda definitiva. O machado está posto na raiz. Ó, então vocês têm pouco tempo, convertam-se, mudem de vida. Vocês não derem fruto de conversão, vocês vão ser cortados e lançados ao fogo. Eu estou aqui fazendo um batismo de penitência, mas ele vai vir para batizar vocês no fogo. Aí chega Jesus e faz o mesmo convite de João Batista. Convertei-vos, escreve no Evangelho, fazer penitência.
E vem misericordioso, vem manso, não vem para fazer o julgamento, não vem para estabelecer já, ou seja, a primeira vinda dele. Então ele não deve discernir para Isaías. Então João Batista chega a se questionar. E isso que é interessante, porque ninguém como João Batista conhecia a Escritura, o Antigo Testamento. Ninguém era mais apto a apontar a vinda do Messias do que ele. O próprio Jesus diz isso, maior nascido de mulher. E nem ele conseguiu alcançar a grandeza da vida do nosso Senhor. Ou seja, nosso Senhor é o Messias esperado, mas ele ultrapassa em muito as nossas esperanças. Porque ele vem dar a plenitude da vontade de Deus aos homens, mas não julgou o homem. Ele estabelece o tempo da igreja, para que todos os homens conheçam essa vontade, para que os homens tenham tempo de se converter até a sua segunda vinda. Isso que é o mais interessante. Né? Isso, quem esperava o Messias não tinha como conceber e como elaborar isso. Não há nenhuma profecia em Isaías que diga para uma primeira vinda e uma segunda vinda. Só fala do Messias que vem. Interessante isso. Vai ser uma coisa para a gente refletir e meditar. Estou vendo muitas caras assim, então vamos continuar. Mas o que eu entrei nesse tema? Porque eu estava falando de uma felicidade que ninguém encontrou na Terra. Né? Continuamos então. Quando um dia, com a ajuda de Deus, formos para o céu, estará à nossa espera algo que o olho não viu, o ouvido não viu, e não subiu ao coração de nenhum ser humano. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Interessante, né? Eu queria mostrar para vocês. Foi não. Vai lá frente da igreja. Tá bom. Só entrar aqui, ó. Senta aqui. Quem vai cá? Isso, garoto. Vamos para o 327. Vamos ver aí. Isso aqui tudo vocês já entenderam bem, né? Essas citações do Wilkett, não já? Todo mundo já está tirando de letra isso, né? Quando a citação está aqui em cima, embaixo do negrito, é do catecismo da Igreja Católica. Quando é aqui embaixo do comentário, sem ser negrito, aqui no final do número, com essa setinha amarela, é interno, dentro do próprio Wilkett. Tá bom? E aí a gente vê também a riqueza dos números. Por isso que eu digo, tem um número do Wilkett que você gostou, tem uma resposta que te chamou a atenção, ou pelo contrário, que não te satisfez, e você ainda quer mais, o que você faz? Pega esses números e vai lá conferir. Então, no catecismo, como o Wilkett. Quem não tem o catecismo, vale a pena comprar. Esse aqui, né? Porque minha capa está diferente. Mas esse aqui. Oi? Do catecismo. Eu botei essa capinha aqui, ó. Na primeira formação, né, que eu apresentei essa capinha, né? Estão aqui enrolando aqui, eles estão olhando. E eu criando ele lá com o dedinho lá assim. Eu tinha planejado para o dedinho ficar aqui. Mas ele não calculou direito, ficou o braço de Deus. Acabou olhando o braço dele. Então, aqui é o número 325 ou 327. Vai falar justamente sobre o céu. E aí o número 327 é um número bonito do catecismo, onde ele diz assim: a profissão de fé do quarto concílio do Latrão, que é muito antigo, afirma que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e de corpo. Interessante, né? E aí, número 363, quem está com o catecismo aí, olha aí a nota de rodapé do final do 327. Qual é a nota de rodapé de vocês? Roberta, Grace, Ludmila, qual é o número da nota de rodapé de vocês? 3? 383? 378. 383. O meu é antigo, o meu é 363, porque o meu é completo. Depois o catecismo vai ter outras remissões. Não importa, o que está escrito na referência? DS 800. O que é isso? O que é DS? DS é o Denzinger, como a gente chama. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar no Denzinger? Levanta a mão. Eu só falo agora. Merece a indução. Merece a indução.
oi, Emílio. Você é bem-vindo aí, tudo bem? Como é que tá? Senta aí. Quem encher já chega no meio. O coração da comunidade. O coração da comunidade. Gente, posso contar pra vocês que uma vez eu fui almoçar com os monges. Aí, sério, intervalo. Olha só. Gente, já vi que a gente não vai sair, irmãos. Intervalo breve. Oi? Intervalo de intervalo não é. Aí o que acontece? Eu fui almoçar com os monges lá no mosteiro de São Bento. E eu fazia um curso de manhã, eu tinha aula de tarde, aí o monge, uma vez do Anselmo, convidando, você não passa com a gente na sexta-feira? Ah, pois não, vou lá. Aí foi almoçar, eu ainda pensei assim, eu ia sexta-feira, almoço de manhã. Ele estava nas histórias, mas eu fui almoçar com ele. Aí cheguei lá, era uma mesa assim, era um salão grande, mas era só até parecido com aqui como nós estamos nessa disposição. Só que era bem grande, um salão, um refeitório. Aí lá na ponta assim, tinha um ampão, uma espécie de ampão, onde ficava lá. Aí o pessoal se servia, se ficando do outro lado, não sei. Aí tinha uma mesa grande aqui assim, uma mesa grande assim, e uma mesa grande também, mas menor, um pouco no meio. Aí eles foram me colocaram para sentar na mesa, foram me botar na mesa do meio. Porque eu sentado na mesa do meio, o monge que me convidou, e mais um ou dois monges. Não, fiquei, primeiro só eu, sentado ali. E os monges tudo em volta. Aí eu no meio, assim, mó porra, você fica meio bolado, né? Aí o monge que me convidou sentou do lado, mas eles me serviram primeiro. Primeiro me serviam, depois serviam os monges. Aí eu, sozinho ali, meio assim, porque sozinho não, porque os monges estavam nas outras mesas, em volta de mim, eu bem no meio ali, todo sem graça. Aí quando o Dom Anselmo passou, que ele tinha me convidado, eu falei, Dom Anselmo, eu fiquei no meio, não? Quando você está na moda, aqui não, meu filho, o hóspede é Cristo, está no coração da comunidade. Olha, bonito você ver como é que isso da vida monástica, né? A hospedagem, é o peregrino. O hóspede é Cristo, ele fica no coração da comunidade, ou seja, no meio da comunidade, acolhido por tudo, bem no meio. Assim. Aí você fala, né? E aí depois o outro monge sentou comigo, e sempre a gente era servido antes. Aí depois na hora da sobremesa, primeiro para mim, depois para os outros. Aí recolhia primeiro no prato, depois recolhia dos outros, sempre isso, porque esse carinho, muito legal, né? Dá bem para a espiritualidade monástica. E foi interessante que enquanto a gente ia comendo, ficava um monge no ampão, que eu não sei se já tinha comido antes ou ia comer depois, mas ele estava na escala, né? Ele ficava no ampão assim, lembra, na história do monge. São Bento, tudo em reto tom. São Bento então partiu com 2 de seus discípulos e subiu ao alto monte para orar. E na oração começou a refletir e sentiu grande aridez espiritual. Então os 2 monges perguntaram, Bento, nosso pai é fiel. E ele então disse, é que estou aí esse projeto. Ele então falou, durante a comida. A gente comeu, aí o monge foi, procurou o pai São Bento e disse, meu pai, estou triste, porque meu filho, porque eu caí. Olha, levante-se, comece conosco, caiu, levanta. Faça como uma criança, caiu, levanta. Não, bora não, meia hora. Mas era tudo assim. Aí no final foi engraçado. Aí ele estava acostumado com aquela coisa, aí no final. E assim, São Bento voltou para casa com seus irmãos com grande alegria. E foram dormir na escala da semana. Serventes, irmão fulano, irmão ciclano, irmão beltrano. Faxina, fulano, beltrano. Louça, fulano, beltrano, ciclano. Sino, beltrano. Como é que fala? O cara que deu o evangelho, o outro. Aí eles foram voltando a escala da semana. Eu e os irmãos tudo corridinho assim. É interessante. Como é que a gente estava? Oi? Denzinger se escreve D-E-N-Z-I-N-G-E-R. O Denzinger, eu estava falando do Denzinger. O que é o Denzinger? Denzinger
é uma espécie de dicionário, de enciclopédia, que procura, dentro do possível, reunir tudo aquilo que diz respeito à fé e à moral na história da igreja, desde o início. Vou escrever. Vou mandar um. Não tem um. P-E-N de neném, Z-I-N de neném de novo, G-E-R. Tenzing. É um teólogo alemão, que junto com outro, tentou elaborar isso para a sua vida inteira, na verdade, se dedicando a isso. E é um livro, na verdade, muito festejado. Semana que vem, cobrem isso. Meu Tenzing, gente, eu preparei essa aula, eu preparei para pegar o Tenzing hoje. Eu não estou com medo, não sei. Semana que vem, vocês me lembrem. O Tenzing está aqui. Eu dou aula para você lá no quarto aqui, o Tenzing está aqui. É só puxar e mostrar para vocês. Vocês me lembrem de trazer para vocês. E ele procura reunir, eu dizia, tudo aquilo que é de fé e moral na história da igreja. Ou seja, tudo aquilo em que a igreja se pronunciou de maneira infalível. Então, os dogmas, todas as proclamações, todas as declarações, as constituições dogmáticas da igreja, tudo ele procura reunir ali. Tá? Não é, digamos, um livro oficial, mas ele é um livro muito forte da igreja, quase oficial, oficioso, digamos assim, a ponto de ser citado inúmeras vezes no próprio catecismo. Tá? Para orientar, para você saber procurar melhor. Como é que você vai procurar o quarto concílio de Latrão? Lá no século XII. Você não vai ter esse documento. O que você faz? Você pega o Tenzing, que é uma espécie de dicionário, de enciclopédia de todas essas citações, e isso te facilita. Tá bom? Então, isso que vai dizer, né? Falando da criatura humana, da criação do homem, como tendo algo dos dois mundos, do mundo material e do mundo espiritual. E atenção a isso, acho que vale a pena falar sobre isso também antes de a gente seguir, né? A gente está caminhando sem pressa, então é importante falar isso. Veja, muito cuidado com a seguinte concepção. O espírito, a alma é boa e o corpo é mau. Né? Então a nossa alma é santa. E o nosso corpo é pecador. Carne é fraca, a gente peca, então a nossa alma é boa. Não, gente, isso não é fé cristã. Gente, isso não é nem heresia, isso é paganismo. Isso é paganismo. Isso não tem fundamentação cristã. Tudo que Deus criou é bom. Deus viu que era bom. O verbo se fez carne. Se a matéria fosse ruim, isso não teria acontecido. Deus não teria se feito homem. Tudo que ele criou, ele viu que era bom. O homem é uma unidade perfeita, de corpo e de alma. E toda a criação é boa. Tá? Então, atenção a isso. Lembra daquela passagem que Nosso Senhor fala assim, não é o que o homem coloca da boca para dentro que o torna impuro, mas o que ele coloca da boca para fora que torna ele impuro. Que elegância de Jesus ao dizer isso, né? E ele vai dizer, assassinatos, roubos, invejas, traições, adultério, tudo isso sai do coração do homem. E é isso que torna o homem impuro. Então, atenção a isso. O que, digamos, ele aí mostra que existe sim muita maldade, malícia e pecado, digamos, naquilo que é a alma ou espiritual do homem. E se a gente está atento a isso, o corpo tem valor, a matéria é algo de bom, de saudável, de criado por Deus. Como o corpo de Cristo, a Eucaristia, pão e vinho, e muda no corpo e sangue de Cristo. Se o corpo fosse algo de ruim, algo desprezível, para que a Eucaristia? Bastaria a graça do Espírito sobre nós? Precisaríamos de algo tão concreto como o Padre? Mas não. Nenhuma religião guarda isso. Isso é fato. Nenhuma fé, nenhuma doutrina valoriza tanto o corpo, a matéria, como a fé católica. Você pode ter certeza disso. Pegar lá hinduísmo, budismo, todos esses ismos lá, tudo isso que o homem busca exaltar o padrão e chegar a Deus, tem a luz, né? Não tem todo escuro, você pega o pau para dentro. Todos eles têm essa tendência a valorizar a alma em detrimento da matéria. O corpo é o cárcere da alma. A alma não se comportou bem, ou por alguma razão, ela é presa no corpo. E aí, quando ela morre, ela se liberta dessa prisão, e agora sim ela está livre. Não. A nossa ressurreição é também no corpo. Nós morremos, a nossa unidade de corpo e alma é tão forte, e quando o corpo e a alma se separam, a gente morre. Então, a pessoa, não, eu estava deitado, eu tive um sonho, assim que minha alma saiu de mim, meu Deus, você morreu.
Então não é assim, né? Ah, minha alma saiu, passeou e voltou. Não. Um sonho que você teve é uma coisa assim, mas não existe isso. A separação de corpo e alma é sinônimo de morte. E o que é a morte? É a separação do corpo e da alma. E depois, na ressurreição final, quando a gente ressuscita, a gente morre, a nossa alma já vai para a presença de Deus. Assim nós esperamos. Ou vai para o purgatório. O inferno, quem é que vai? Não favor. Vou fugir, né? Então, aí a gente vai para a presença de Deus. Tá bom. Mas a gente vai aguardar a ressurreição final. A ressurreição dos corpos. Depois a gente vai ver isso mais para frente na nossa doutrina. Mas é bom a gente já ter essa noção. Tá? De que corpo e alma tem o seu valor. Todo homem por inteiro tem valor. Todo ele é criação de Deus. E nós vamos ressuscitar também em corpo e alma. Os santos que estão no céu estão em alma, aguardando a ressurreição final dos seus corpos. Qual a única exceção? Virgem Maria, que já está em corpo e alma, com uma profecia do que a igreja vai ser. Os outros santos, São Judas Tadeu, Santo Agostinho, São que mais? Qual santo aí? São Pio. Eles estão na bem-aventurança, na presença de Deus, vendo a Deus face a face, mas ainda não ressuscitaram com seus corpos. E olhando para a Virgem Maria, eles ficam sabendo o que eles esperam. Nossa Senhora é uma profecia do que a igreja vai viver. Gente, isso é importante então, tá? Cuidado. Que tipo de doutrina vai dizer isso? O corpo é mau, a alma é boa. Espiritismo, kardecismo, olha aí a reencarnação. Você assume o corpo, né? Sofre, depois sua alma se liberta, e aí vai evoluindo e assim por diante. E outras tantas doutrinas. Tá? Não tem doutrina que vai valorizar tanto o corpo, a matéria, como a fé cristã. Por quê? Porque a fé cristã vai dizer que é a criação de Deus. Deus criou e viu que tudo era bom. Talvez a tradição judaica, então para a cristã. Só. O cristianismo bem entendido. Né? Tá claro isso, gente. Depois a gente vai voltar nesse tema mais para frente. Porque a gente vai falar. Pode ter o corpo queimado? Pode, não tem problema. Não tem problema queimar os corpos. Por quê? Porque a gente vai voltar, mas não para aquele corpo. A gente pode até pegar lá em 1 Coríntios, pega aí 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. A partir do versículo 35. Veja, Paulo está dizendo aí que nós vamos ressuscitar um dia, e se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação, que assim como Jesus ressuscitou também, um dia nós vamos ressuscitar. Os mortos também haverão de ressuscitar. É isso que ele está dizendo. Aí no versículo 35, 1 Coríntios 15, versículo 35, ele diz assim, o caminho de Jerusalém, tá? Vocês estão com a Ave Maria, né? Todo mundo com a Ave Maria, não? Quem não está com a Ave Maria, levanta a mão. Quem está com a Ave Maria, levanta a mão. Eu sou pastoral, né? Aparecida, igreja Aparecida, Santuário. Tá. Vocês são Ave Maria também? Também de Jerusalém. Eu tenho que trazer uma vida de Ave Maria para usar com vocês no YouTube. Eu vou ler e vocês vão acompanhar. O que diz aqui? Diz o seguinte. Mas dirá alguém. Alguém dirá. Quem? Lohane vai dizer. Não, Lohane vai dizer. Ou alguém vai perguntar. Como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Aí Paulo, que só pega pesado, já manda logo na lata. Insensato. O que semeias não readquire vida, a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá o corpo como quer. A cada uma das sementes ele dá o corpo que lhe é próprio. Então ele vai dizer isso. Basicamente ele vai pegar esse exemplo e vai dizer, não importa se a pessoa morreu, já foi cremada, já virou. Isso é o de menos, Deus dá outro corpo. Isso aí é o de menos. Isso aí Deus faz assim, está Deus, bocejando ele faz isso. Deus faz as coisas. Ele abre o mar, assim, bocejando lá, abre o mar.
Para nós são prodígios e milagres. Para Deus é a coisa mais fácil do mundo. Dá um espirro, né? Deus espirrou, que saiu. Pô, merece uma lição. Então, tá bom, gente? Isso, é importante a gente ter essa noção. Cuidado. Por que eu diria que isso não é nem heresia? Porque nem heresia é uma parte da verdade. Isso foge da nossa fé. A nossa fé não ensinou isso. Isso é um erro. E, na verdade, é um retrocesso pensar assim, algo é bom ou o corpo é ruim. Tudo é bom, tudo é criação de Deus. E o homem é pecador por todo. O homem é pecador por inteiro, corpo e alma. Então, atenção a isso, tá? Vamos continuar, então. O que é o inferno? Pode perguntar. Não, heresia. Eu não queria um pai nunca falar isso, a minha concepção do que é o céu. Eu vejo no céu o próprio Cristo. Porque ele fala que é o caminho e a verdade. É o início, o meio e o fim. Então tudo vai voltar para ele. Então ele é o próprio. Quando Jesus veio à Terra, ele veio anunciar o reino de Deus, que é ele próprio. Aí eu entendo que tá bom isso. heresia, né? Não. Assim, que Jesus veio anunciar. Que Jesus veio anunciar. Que Jesus veio anunciar o reino de Deus. Gente, sabe uma crítica que hoje? Olha só. Como é que as heresias acabam perdendo de algum lado? Recentemente, houve um teólogo que chamou a atenção para um fato interessante. É um fato isso, interessante. No Evangelho, nosso Senhor fala principalmente os sinóticos. Os três. Quais são os evangelhos sinóticos? Ou como é que a gente está aqui? Por que sinóticos? São parecidos. Lembra de sinônimo. Sinônimo, mesmo nome. Sinônimo. Sinótico, a mesma ótica, mesma visão. Sinóticos, com o mesmo ponto de vista. De João é muito diferente, é outra abordagem. E os quatro se completam com perfeição. Os três evangelhos sinóticos, sobretudo, Jesus aparece muito ali falando do quê? Do reino de Deus. Ele não fala tanto de si. E João ele fala mais de si. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vários momentos ele fala sobre si. Eu sou a videira, a voz do João. Tudo isso está em João. Ele fala de si, ele se apresenta. Ele se coloca. João anota muito isso. No evangelho sinótico, Jesus apresenta o reino de Deus. Jesus fala de si, mas quase que de maneira assim. Eu costumo dizer, gente, Jesus não era alguém que contava historinhas interessantes. Ele dava de si. O bom samaritano quem é? É ele. Quem é o bom pastor que vai ver com seus ovelhas? É ele. Que deixa 99 e vai atrás daquela que está perdida. Ou seja, ele é, digamos, o protagonista das suas parábolas. Tá bom? Então não é um pouco assim. Mas ele anuncia, sobretudo, o reino de Deus. Ele fala do reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. É uma expressão muito frequente ali. Isso nos evangelhos. As primeiras comunidades cristãs, o que elas anunciam? O que tem Atos dos Apóstolos? O que nós vemos nas cartas de Paulo? Elas anunciam Cristo. Paulo anuncia Cristo. Os primeiros apóstolos anunciam Cristo. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual sejamos salvos. Batizavam em nome de Jesus, anunciavam Jesus, só falavam de Jesus, que passou pelo mundo fazendo bem. Então. Houve alguns teólogos que chegaram a fazer, a ter essa percepção, e fazer uma crítica a isso. Para veja, a primeira comunidade se perdeu. As primeiras comunidades se perderam. Porque o encantamento com a figura de Jesus era tão grande que se prenderam a ele e esqueceram da mensagem dele. Então, em vez de anunciar o reino de Deus, anunciaram Jesus. Em vez de anunciar a mensagem, só falavam do mensageiro. E aí a mensagem se perdeu. Olha como é uma crítica que parece razoável e parece interessante. Mas ela não tem nenhum fundamento. Por quê? Porque Jesus se confunde a mensagem e o mensageiro. Jesus fala de si. Ele não é alguém que veio trazer uma mensagem interessante. Ele veio citar a nós. Ele é a mensagem. Ele é o reino de Deus que veio. O reino de Deus está entre vós. É ele veio anunciar a si mesmo. Ele veio falar de si. Então, se alguém viesse perguntar, Jesus, quem é você? Ele fala, você quer saber quem sou eu? Eu vou te contar uma história. Era uma vez um homem que passava para Jericó, foi assaltado e ficou semi-morto. Veio o levita, não salvou, veio o sacerdote também não. O bom samaritano se compadeceu com a alma pelo seu ombro, levou para a hospedaria, cuidou dele e falou, cuida dele até que eu volte. Pronto, agora você sabe quem eu sou.
eu sou esse bom samaritano, que um dia eu vou voltar, que pega você caído no meio do caminho, coloca no mão e cuide de você. Faço o que o Antigo Testamento não podia fazer. E assim por diante. Assim, Jesus fala de si, ele se dá a nós. Então essa Cristo que parece razoável, no fundo não tem fundamento. Jesus não é alguém que veio dar uma mensagem fora dele. Ele veio se dar a nós. A sua mensagem é ele mesmo. Percebe? Então isso é interessante a gente ter essa noção. Agora eu estou pensando, por que eu entrei aqui nesse tempo? Porque você falou de Jesus ser o reino de Deus. É isso mesmo. E eu já ouvi mais. Eu já vi uma expressão mais forte. Um teólogo que também não me parece herética, não. Ele vai dizer o seguinte: o fogo do inferno é Jesus Cristo. O fogo do inferno é Jesus. Dizer. Mas o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Esse fogo é o fogo pelo qual todos vamos passar. Todo mundo vai passar pelo fogo. O fogo do rio. Gente, eu me imagino. Não é fogo assim, chapa quente lá, eu me imagino assim. Imagina uma pessoa que só passou por cima do outro, que só fez maldade, que só olhava o próprio filho, que nunca pensou, irmão, só em si mesmo, a vida toda. Imagina o dia que ele estiver diante de nosso Senhor. Cordeiro imolado, tem que dar a vida por ele. Tu não faltou nada para fazer por ele. E eu ouvi dele, tudo que você fez, a mais pequena dos irmãos, foi aquilo que você fez. E agora eu sou juiz, eu te julgo agora. Ou seja, quando é que a pessoa é isso? Ou seja, essa é a ideia da pessoa que está passando pelo fogo. Que vai ser passado pelo fogo. O que vai sobrar dessa pessoa? Tudo vai passar pelo fogo. Paulo chega lá no momento que ele diz: o que for ouro vai ser purificado, vai brilhar mais ainda. O que for palha vai virar fumaça. Então, se nós formos ouro, nós vamos brilhar ainda mais junto de Deus. Se formos palha, vamos virar fumaça. Mas tudo passa pelo fogo. Vou dar só mais uma comparação, Gleice, antes da gente continuar. Então, vamos ver aqui. Aonde que está? Que número? Ao lado da Você esse Deus aí. No fim, esperando de pé diante de Deus, dois grupos de pessoas. Aqueles que dizem a Deus que seja feita a vossa vontade, como nós dizemos todos os dias do Pai Nosso, e aqueles a quem Deus diz, seja feita a vossa vontade. Ou seja, seja feito o que você quer, você não quer falar, por exemplo. Como é que a pessoa diante de Deus vai conseguir contemplar a Deus, enfim? É feita essa frase, né? Muito feliz. Espanhol não tem, né? Tem alguém? Repete aí, em português para mim também. Gente, eu me perdi no que eu ia falar aqui. Não, eu me perdi. Lembrei da passagem. Outro dia eu refletia sobre isso. Gente, lembra aquela passagem do joio do trigo? O que vai acontecer? Vai separar o joio do trigo. O joio vai ser o quê? Queimado, vai ser jogado no fogo. E o trigo vai ser recolhido no celeiro. E depois? Vai ser amassado, vai virar pão. E depois? Não, antes dele virar pão, ele vem com a massa, farinha. Ele vai ser levado ao fogo também. O trigo também é levado ao fogo, não é? Já pensaram nisso? Tudo passa pelo fogo. Só que o joio é jogado de qualquer jeito no fogo, vira fumaça. E o trigo? O trigo é amassado. Ele é pisado. Ele é destruído. Mas se o grande trigo não morre, fica só. Mas se morre, todo mundo fica. Se ele morre, se ele se une aos outros irmãos, ele vira farinha, né, com a água ali dando liga, ele vira uma massa. E aí quando ele é levado ao fogo, qual é a diferença? Em vez de fumaça, o que a gente tem? Tem pão. De alguma maneira, por isso que ele queria dizer assim, essa expressão forte, que o fogo do inferno de Jesus é isso, nesse sentido. Todo mundo vai querer responder diante dele. Ele fala que a espada vai ser, toda a espada pelada no fogo, vai ficar um pouco que se experimenta a espada. Pelo fogo se experimenta o homem infiel, né? Pelo fogo se prova o olho na tribulação, o homem também quer Deus, né? Gente, nem andamos hoje, né? Fogo, esse negócio de aula presencial.
Lembra logo da comparecida, né? Que Satanás abre o inferno. Você não pode, que todo do inferno. Aí aquela olhando para dentro, ai que eu estou no inferno. Tá doido, né? Tá doido, camarada. Gente, vamos tentar ver esse tal que é o inferno. Esse número vai para a gente continuar então. O que diz aí? A nossa fé designa por inferno. A palavra inferno vem do latim inferno, é inferior, né? Tudo que está abaixo. Né? Inferior, isso não importa. O estado do definitivo distanciamento de Deus. Isso em português. Em espanhol. Como é que está em espanhol? Separação eterna de Deus. É uma coisa. Separação eterna, distanciamento definitivo de Deus. Isso é inferno. É que isso nunca aconteça com meus irmãos, né? Pelo amor de Deus. Opta por aquele estado quem, em presença de Deus, vê claramente o amor e, apesar disso, não o aceita. E aí tem alguns números aí, então lá mais para frente, 1033 a 1036. Eu acho que eu li esses números, mas não os anotei, então acho que não é que eu acho que deve estar bem explicado aí, deve estar bem resumido, né? Então tem alguns números aqui, eu não sei porque eu não peguei esses números que estão aqui, mas talvez porque eu não tenha. Bom, vai falar basicamente do inferno, morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido, sem acolher o amor misericordioso de Deus, a pessoa se auto-exclui de alguma maneira. Jesus muitas vezes fala disso, né? Ele exorta várias passagens. Jesus não era assim, não, gente, o Pai é misericordioso, não tenho medo, não. Não era assim, não. Jesus não era assim, não. Deus é Pai, mas não é avô. Avô que é assim, não tem problema, não. É Pai. Uma vez eu vi um mendigo, estava embriagado, eu estava conversando com ele assim, aí ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu era adolescente, ele falou assim, Deus é bom, mas não é bom. Achei engraçado isso. Mas é verdade, Deus é bom, mas não é bom. Não sei o que ele queria dizer com isso, mas a gente tem dois, né? Ou seja, de Deus não se zomba. Deus é severo também, né? Então a gente está atento a isso, né? É melhor temer a Deus que temer os homens, né? Temer a gente tem mesmo, é natural do homem ter medo. Mas quem teme a Deus não teme os homens. Teme ofender a Deus. Claro, amá-lo acima de tudo, mas está atento a isso. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno e assim por diante. Ou seja, é chamado a responsabilidade, vai falar aqui, porque cada homem deve usar a sua liberdade. Deus não predestina ninguém para o inferno. Quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Não é isso? Quantos textos nós temos assim, não é verdade? Carta de São Paulo a Timóteo tem isso. Carta de São Pedro, ele fala isso também. Deus está usando de paciência convosco, porque não quer que nenhum de vocês se perca. Quantas vezes nós temos isso? Né? Então, nós entregamos tudo à misericórdia de Deus. Ou não? Alguém perguntou uma coisa? Só tem uma coisa que eu não concordo também. Às vezes a gente vê um discurso assim na igreja. Não, o inferno só vai quem quer. De fato, é uma autoexclusão. Deus não quer que ninguém se perca, só se a pessoa quiser. Mas isso não é tão simples assim. O que eu quero dizer isso? De Deus não se zomba. O que seria isso? Uma pessoa, por exemplo, que tem um comportamento totalmente avesso à fé, você é na rua aí atrás, tá? Não se preocupa não, carro esperando. A pessoa que só passa por cima dos outros, que é egoísta, que oprime, se maltrata, que será traficante de escravos, coisas desse tipo, assim, coisa que, sabe, que mata, é assassino e tudo. E essa pessoa pensa assim, Deus é misericórdia. A misericórdia de Deus não é assim, né? Deus fala disso no bilhete também. Não, eu sou amor e misericórdia, as portas do céu estão abertas, todos podem entrar à vontade. Não é assim. Todos nós vamos prestar contas a Deus dos nossos atos. E Deus não se zomba. Então, é só a gente estar atento a isso. Não é para a gente ficar assustado. É para a gente lembrar
E Deus falou, irmão, que tudo que nós fizemos ao menor dos nossos irmãos é Deus que fazemos. Só isso, só para isso. Se não, veja, o que eu falo, essa ideia de que o que quiser vai para o céu, entra assim, não é? Qual a passagem que parece contestar isso no Evangelho? Quando Jesus fala, vinde benditos do meu Pai, vocês estão à minha direita, né? Porque vocês coitados estão à esquerda. Então, ou seja, por quê? Porque vocês, eu tive fome de comer, tive sede da direita. E depois os outros eles cuidam porque fizeram isso. E aí ele fala assim, cuida, eu acho que nessa passagem não, é aquela da porta estreita. Ele pergunta assim, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E se eles fazem essa pergunta, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? O que isso significa? Eles não perguntaram assim, Senhor, são poucos ou muitos que se salvam? Como é que eles perguntam, Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? O que isso mostra para a gente? Que eles acreditavam que poucos se salvavam. Provavelmente isso é a pregação do judaísmo. Já havia isso, com base na Escritura, no Antigo Testamento. E aí chega esse Senhor misericordioso. E aí eles querem um tapinha nas costas. Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? O que Jesus podia ter falado? Não, meus filhos, não é assim. Calma, Jesus é misericordioso, é o Pai que ama, que acolhe, que perdoa. Não tem problema não se aflige. Não, Jesus não fala isso. Ele não responde a pergunta, ele sabe que ela tem gente, mas o que ele fala? Não importa se são poucos ou muitos. Você, faça todo o esforço possível para entrar. E aí, mais ou menos, é a resposta, ele diz assim, fazer todo o esforço possível para entrar, porque a porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos vão por ele. Porém, larga e espaçosa é a porta, o caminho que conduz à perdição. Não aconteça que depois, quando chegar no céu, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Não os conheço. Não, Senhor, você pregou nas nossas praças. Nós vimos, afastai-vos de mim, todos vós que praticais injustiça. Então, só não deixe de isso. E praticais injustiça. Então, veja, gente, que interessante isso. Isso combate um pouco essa ideia de que vai para o céu que quer. Não tem gente aí querendo entrar? Não tem gente batendo na porta? Senhor, abre-nos a porta. Eu quero ir para o céu. Abre a porta para mim. Não vou abrir a porta para você. Afastar-me de mim, maldito. Ouvindo disso, de Deus é maldito. Por quê? Porque você praticou injustiça. Foi injusto. Então, a gente só tem que tomar cuidado com essa doutrina de que o inferno pode até existir, mas está vazio. Eu não sei. Eu não conheço lá. Tem igreja. Mas também não digo que está cheio nem vazio. Não sei. E outro cuidado que a gente tem que ter, que também não é a nossa fé. Não, para o inferno só vai quem quer, tá? Mas assim, quem quiser ir para o céu vai. Também não é assim. Segundo a Escritura, segundo essa palavra que eu citei para vocês agora, nessa passagem, o que Jesus anuncia? Que muitos vão bater a porta, falando, Senhor, abre-nos a porta. E ele vai falar, não, afastado de maldito, não nos conheço. Então, cuidado, né? Fala. Você pode fazer o que você quiser, e no finalzinho, lá no seu vida, só você dizer. O pessoal se entende mal o entendimento. De Deus não se zomba. Isso que eu digo, de Deus não se zomba. Quem que zombaria no caso? O pessoal vai para São Dimas, né? O pessoal vai para São Dimas e pensa assim. Veja, o que as pessoas entendem isso aqui, arrependimento é dor. Isso pode acontecer? Pode. A pessoa no último momento se arrepende do que fez e Deus acolhe. Mas o que é se arrepender? É sentir dor, é sentir remorso, querer fazer diferente. Isso dói. Não é você querer dar um desperto e você calcular. Não, eu vou me comportar do jeito que eu quiser, não me incomodo com ninguém, nem com nada, eu só penso em mim. No final da vida eu peço perdão. Aí Deus vai, então tá bom, meu filho, tá perdoado. Você convidei bem, tá vendo? Mandei benzão. Passei por cima de todo mundo, tá vendo aí? Nunca me preocupei com nada. No final pedi perdão, cheguei no céu. Isso é zombar de Deus. Deus conhece esse coração. Deus conhece essas intenções. Vai haver perdão aí? Não conte com isso. Não conte com isso. Porque vai isso, a pessoa tem que prestar contas a Deus. Então essa é a ideia. Não, eu repito, não é para a gente se afligir, para a gente ter medo. De maneira nenhuma, não é. Deus é nosso Pai, um Pai que ama. Mas é isso, né? É alguém que espera algo de nós, que conta conosco, e que nos quer responsáveis. Fala, você perguntou alguma coisa?
vez que a gente estava participando de um congresso, um padre comentava que Deus é tão misericordioso, tão justo, que ele mesmo não pode se contradizer, salvando aquele que passou a vida inteira, no caso, cometendo injustiça, e em detrimento daquele que passou a vida inteira cometendo a justiça. Então, no caso, seria mais justo, no caso, aquele que cometeu a vida inteira cometeu injustiças. Mesmo no final da vida, se arrependendo, ele talvez não ir para o inferno, mas pagar um purgatório bem pesado, assim, de certa forma, do que ele ir para o céu diretamente. Não seria justo como aquele que passou a vida inteira cometendo. Eu acho que o discurso nosso é mais esse. Eu acho que isso está mais de acordo com a fé. Ou seja, Dizem que também seria um jeito, se Deus fizesse, por exemplo, só ruim, não tem mais no céu, porque Deus teria que maltratar aquela alma. Porque a pessoa que é ruim, ela se nega a Deus. Então ela vai se separando tanto de Deus, vai rompendo tanto laço com Deus, que a própria alma que mandar graça para ela gera um repúdio. Então, para Deus mandar graça, teria que fazer mal àquela alma. E Deus o céu é Deus, gente. Quem não quer estar com Deus, não quer estar no céu, é isso. Simples assim. Mas é um pouco por aí. E também uma frase que não fala ser é a terceira frase. Deus sussurra nas nações vias, fala nas nossas Isso. Nas nossas dores, porém, ele fala alto. O coração se pega fome. Para despertar o começou. Deus está aí na página 42, né? Aí na lateral. Deus sussurra nas nossas alegrias, fala na nossa consciência. Nas nossas dores, porém, ele fala alto. Com o seu megafone para despertar um homem surdo. Também é do C.S. Lewis essa citação. Lá em cima. Que parte é essa? No céu estaria uma graça diferenciada. Assim. E aquele que se converteu à última hora não conseguiria atender a necessidade. Porque tanta igreja falando isso. Isso aí pode ser de fé, mas é difícil saber isso. Vocês entenderam a questão dele? Como se fosse assim, sei lá, a graça de Deus é infinita e transbordante. Mas tem gente que é um balde, tem gente que é um dedalzinho. Tem gente que é uma caixa d'água, né? Nossa Senhora é o oceano. Pode ser, mas isso é difícil saber, isso não é de fé. Pode ser que sim, isso é razoável. Isso está de acordo com os nossos critérios humanos, ou não está? Não é razoável para nós isso? A gente não sabe como é. Talvez aquela parábola dos trabalhadores da vinha acontece um pouco isso. Ela chegou faltando uma hora e você trabalhou com a maioria, Deus não sabe dar pouco. Ele não sabe ser mesquinho, ele não consegue. Ele tem que ser generoso em abundância. Acho que ele tem essa visão, é o caminho contrário. Não seria Deus que é mesquinho. A pessoa que é mesquinha. Tudo bem, a pessoa que quis ser um dedalzinho, ser impedição mal. Por isso que eu falo, pode ser. Mas entendeu? Isso não é de fé, isso não tem um documento da igreja. Tem gente no céu que é mais feliz que o outro. Mas é interessante, mas não tem. Só que não tem uma taxa de Deus. Não tem uma mulher que diga, aqueles que dizem que alguns são mais felizes que outros no céu são hereges, anátema. Não tem nem uma coisa nem outra. Então, pode ter a pregação? Até pode, mas só acho que tem que se tomar cuidado com isso. O que é de fé e o que não é de fé. O que a igreja diz que ela não diz, entendeu? Mas é uma questão interessante. Eu lá, queria colocar. Uma pessoa que falou assim pra mim, que estava falando do céu e tal. Ela falou, olha, eu não sei se vou chegar no céu não, mas eu quero puxar o mundo agora. Depois a pessoa achando que o céu é uma coisa só para Nossa Senhora.
Então, pode ser uma pessoa muito assim, que acha que não, eu que sou vai para o céu. Não se importar com ele, gente, purgatório e céu, é uma coisa, bem o nome. Então, você não diz para o meu filho, gente, eu quero dizer, o purgatório e o purgatório está salvo. Eu falei isso quando eu disse de finados com o cliente, purgatório não é recuperação. O que é recuperação? Porque quando você fica em recuperação, você pode perder de ano, ou não pode. Geralmente você passa, que você resolve estudar. Mas, hoje em dia, purgatório não. Se você for purgatório, é certeza da salvação. Dali não se vai para o inferno, só para o céu. Ou seja, o purgatório, falando em termos humanos, tchau, Natália, beijo, viu? Tchau, tchau. Gente, vamos terminar que está na hora, né? Tá na hora. Mas assim, o céu, o purgatório é a antessala do céu. O purgatório não é entrar, é quando ele entrar, você está na porta, você está vendo Nossa Senhora ali na porta do céu, né? Você está vendo a senhora, fala, senhora, me puxa para dentro. Era a minha fila grande, aquela fila, vocês viram a outra compadecida, né? Aquela fila que tinha todo mundo lá, maior que a da Romaria de Juazeiro, lá que eu... E aí, o que o bispo fala para o padre? O que o bispo fala para o padre quando ele morre? Ele disse, não, minha filha não. Ele falou assim, não é possível. Deve haver um lugar especial para os eclesiásticos. Uma vida especial. Aí o João não tem nada, que é tudo igual. Então é isso, né? Mais ou menos isso. O purgatório é como isso, essa purificação última. Gente, conceitos humanos, nós não sabemos como é, tá? Olha só, a gente parou no número 52, que é inferno. 53. O próximo número, então, no próximo de 54, que são os anjos. Só queria ler para a gente terminar aqui de fato. A nossa fé designa para o inferno o estado do definitivo distanciamento de Deus. Opta por aquele estado quem, em presença de Deus, vê claramente o amor e, apesar disso, não aceita. Jesus, que conhece o inferno, fala dele como de trevas exteriores. Dito à nossa maneira, isso aqui é interessante, ele é mais frio que quente. Supomos com calafrios e seja um estado de entorpecimento total e isolamento desesperado de tudo o que traz a vida. Ajuda, alívio, alegria e conforto. E aí tem esses números, 161 e 162, aqui leio o CAT. Vamos lá, não lembra desses números? 161 e 162 do UCAT. Estão citados aí nisso. Não é isso, gente? Eu vou falar sobre o inferno, estado de eterna separação de Deus, absoluta ausência de amor. Aí fala que morre em pecado grave, ganho de consciência, sem se arrepender, exclui-se para sempre da comunhão com Deus. Não sabemos, é certo, se alguém no momento da morte, contemplando o amor absoluto, lhe pode realmente dizer não. A nossa liberdade, porém, possibilita tal decisão. Jesus adverte constantemente, porque não havendo dúvidas, para o fato de nos podermos separar definitivamente dele, fechando-nos as carências de nossos irmãos e irmãs. Olha aí, se eu me fecho ao meu irmão, o que eu vou ouvir de Jesus? Afastai-o de mim, maldito. Quantas vezes deixaste fazer de mim, fazer a um dos meus irmãos mais pequenos, também a mim deixaste fazer? Deus nos livre de ouvir isso dele. Deus nos diga, benditos, vinde benditos por Pai, porque vocês me viram nos irmãos. Amém. Depois, mas se Deus é amor, como pode então haver inferno? Pergunta interessante, né? Não é Deus que condena o ser humano, é o próprio ser humano que, por livre vontade, rejeita o amor misericordioso de Deus e do eterno, excluindo-se da conta. Deus anseia pela comunhão até com o último pecador. Ele quer que todos se convertam e sejam salvos. Todavia, Deus deu ao ser humano livre e respeita suas opções. Nem o próprio Deus força o amor. Sendo o amor, ele é, entre aspas, impotente quando alguém veio do céu e expõe o inferno. Tá bom. Perdão pesado essa aula, né? Tem uma frase que é lá na página 96. Sim. Pergunta e ele significa afim, a incapacidade para amar. É muito bonito. Onde é que está isso? Está em que página? Ah, entendi.
Isso, então. Perfeito, tem capacidade de amar. Quer dizer, a pessoa, sei lá, não soube amar os irmãos, como é que depois ela vai querer? Dostoiévski que falou uma bonita, capacidade para amar. Eu me lembro disso. Né? Gente, vamos terminar por aqui, né? São 10 horas, tá bom? Ó, foi muito legal, foi muito bom estar com vocês aqui, fazer essa aula presencial. Tá? Acabou que a gente não fez intervalinho, então tá cheio de farinha aqui. Vamos tirar foto. Vamos primeiro fazer uma oração, né? Pedir a Nossa Senhora que nos abençoe e nos conduza de volta para casa. E para que ela nos conduza e nos dê perseverança. Esse é o que vai entrar, tá bom? Fizemos todos juntos aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. Muito obrigado. Vamos voltar para a foto aí. Só uma coisa, semana que vem, dia 22, eu pretendo fazer normalmente o que eu for aí, ó. Gente, olha só, vou jogar o microfone aqui, então só dar um recado antes então. Próxima semana, dia 22, a gente faz normalmente, como costume, tá? Pela internet, às 10h15 normal. E depois, no outro café 29, eu vou fazer também. Depois na outra, de janeiro. Vocês vão fazer não vai fazer depois, mas eu não vou te marcar tá bom? Gente, obrigado a todos aí pela presença. Pega os bolinhos, farinhas aqui. Cadê a Ingrid? Perdão, por favor. Ah, também quero sair. Aí tem que sentar. Tchau! Adoro perder o foco. Eu vou pegar um pedaço de bolo com você. Peraí. Ah, não dá pra se ver ali. Ah, gente, também quero dar tchau. Aqui embaixo. Também ali, né? Eu tô Você frustrado. Vai ficar tudo bem. Cuidado pra colocar no computador. Pega sua raiva. Meu Deus. Ó, pastelzinho, ó, pastelzinho, ó. Muito bom.
Olá, olá. 4 pessoas, mas nenhuma é pecado. A minha madrinha de Cristo tá mal comendo. Começou legal. Hã? Mas eles estão aí no coração. Como é que é muito legal, né? Eu tô bem de dieta, né? Tinha um colega que ele tinha mais que tava louca no Mac dele. Ele era tão espiritual, a gente não sabia quem era a pessoa. Aí alguém conversou, Mas eu me contaram que eu tinha compromisso. Aí, nada disso, compromisso, não ia fazer uma prova. Volta sempre pra comer, né? Ó, vem bem justiça aqui com a gente. Ele não jantou. Não, mas a gente se faz daquele pastor. Vamos girar a mesa. Eu também, aqui, ó. Assuma, eu sou gordo, não pode comer. O pessoal coloca aqui. Aí você tem um chat, aí você vai fazendo pergunta, vai interagindo. Isso tem que baixar. É online stream. Ah, já mora em São Gonçalo. Já mora em São Gonçalo. Já mora em São Gonçalo. Eu vou morrer, eu vou pro inferno. Porque vai mandar água. Como a igreja foi Quando eu não ouvir a tua voz, caminho ao deserto eu então me encontrar. A fé me fará ir além, prosseguir. E o teu Santo Espírito virá sobre mim. Quando minha força acabar e eu descobri que por mim mesmo não dá, a fé me fará ir além, prosseguir. E o teu Santo Espírito virá sobre mim. E não vacilo se em ti confiar. E quando sou fraco, tua força vem me sustentar. Eu conto contigo e não vacilo se em ti confiar. E quando sou fraco, tua força
prosseguir. O teu Santo Espírito virá sobre mim. Quando minha força acabar e eu descobri que por mim mesmo não dá, a fé me fará ir além, prosseguir. O teu Santo Espírito virá sobre mim.